Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. E a bênção que nós pedimos, que é, como eu costumo falar, a bênção das bênçãos, é quando a gente recebe a luz, a iluminação, o entendimento do Espírito Santo com respeito à sua palavra. Quando nós compreendemos a sua palavra, quando nós entendemos a sua fala, e quando isso acontece, o nosso espírito se fortalece, a nossa alma exulta, porque entendeu a vontade de Deus para a sua vida. No livro de Isaías, o profeta Isaías, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente. Confiai no Senhor perpetuamente. O que significa que a gente tem que confiar nele independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, as tribulações, as aflições, as angústias, as angúrias. Israel, quando foi liberto do Egito, Deus não o levou por um caminho de grama, um caminho tranquilo, águas tranquilas, não. Deus o levou por um caminho pedregoso, deserto, e foi difícil, foi duro, foi o mais difícil. Deus o levou por um caminho ainda mais difícil do que havia. Mesmo assim, Deus não faltou com a sua palavra para com ele. Então, Deus, queria que o seu povo dependesse dele, confiasse nele nesse sentido de dependência dele. Quando nós dependemos de Deus, a coisa fica diferente. Isso se chama fé, fé inteligente. A gente depende de alguém que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não sente. Mas a gente, quando lê a sua palavra, então a gente tem certeza de que ele não vai falhar nas suas promessas. Então você que me assiste nesse momento está passando por momentos difíceis, complicados, qualquer que seja o problema. Esses momentos vão passar, com certeza vão passar, porque o livramento virá. Enquanto você estiver vivenciando esses momentos, só tem um jeito: confiar. Confiar em quem? Confiar naquele que prometeu, aquele que é Espírito. Deus é Espírito. Confiar no Espírito de Deus. Confiar na sua palavra. Confiar e esperar, aguardar e depender dessa palavra, porque ela é que vai se cumprir. Ela é que vai nos dar sustentação, ela é que vai nos proporcionar segurança, ela que vai nos garantir a vitória. Isso é importante. Isso é o mais importante, porque de nada adianta se conhecer a palavra de Deus e não vivenciá-la. O que adianta? O diabo, por exemplo, conhece a Bíblia de capa a capa. Mas o que adianta isso? O que adianta esse conhecimento para ele? Nada. Por quê? Porque ele perdeu a fé, ele perdeu a confiança, ele perdeu a dependência. Ele foi orgulhoso.
Então, os orgulhosos, obviamente, os incrédulos, os que desdenham a palavra de Deus, os que resistem à palavra de Deus, Deus não vai perder tempo. A palavra dele está lá. Quem crê e for batizado será salvo. Só isso. Então, Isaías diz, confiai no Senhor perpetuamente, quer dizer, sempre, continuamente, até a morte, porque o Senhor é uma rocha eterna. Eu não o vejo, eu não sinto, eu não o toco, mas quando eu leio palavras, a palavra de Deus, especialmente uma palavra que mostra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para com aqueles que nele confiam, então eu vejo isso como o amor de Deus, o amor justo. Então, quando a pessoa confia, depende, isso se chama fé. Essa é a fé valiosa, a fé que mantém a gente de pé. Porque você ter fé para ser curada, os 10 leprosos foram curados, apenas um voltou. Os 9 continuaram curados. Eles continuavam curados. Então, você ter fé para conquistar bênçãos pontuais, a cura disso, a cura daquilo outro, não é suficiente. Você tem que ter fé para se manter de pé. Você tem que ter fé para continuar na fé. Você tem que ter fé para se manter na fé. E depender de Deus. E fé é isso. Fé é coragem para obedecer a palavra de Deus, aquilo que ele falou, que ele determinou. Isso se chama fé. Então, amiga e amigo, fica aí esse texto maravilhoso de Isaías, que diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. E ele diz, porque ele, o Senhor, abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Deus abate os presunçosos, os que acham que são alguma coisa, os poderosos, aqueles que dependem só do dinheiro, que dependem das suas habilidades pessoais, aqueles que dependem exclusivamente do que veem. Eles creem porque veem. Eles não creem porque está escrito, eles creem do que veem. Então, estes que conquistam, que chegam no pináculo do templo com arrogância, estes, diz o texto sagrado, serão abatidos, serão humilhados, serão pisados. É isso mesmo. Estes serão humilhados, serão derrubados até o pó, serão pisados. E pisados por quem? Aí é que está a grandeza de Deus. Serão pisados por pés aflitos, quer dizer, os aflitos pisarão nestes que se consideram os tais. Pisará, os aflitos pisarão nestes que estão nessa cidade alta, aqueles que se consideram alguma coisa. E os pobres, os passos dos pobres também vão pisar nessa cidade arrogante. Vai pisar naqueles que habitam no alto deste mundo. É isso que promete. Então, você
que está me assistindo, que crê na palavra de Deus, esqueça, não fica olhando para os que vivem na ostentação, que vivem na luxúria, que não tem problema econômico. Não fica olhando para esse pessoal, não, pessoal. Olhe para aquilo que Deus prometeu. Olhe para aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. E confie. Espera nele. Aguarde. Porque ele, com certeza, a seu tempo, no seu devido tempo, vai vir em seu socorro. Deus permite que isso, que a gente passa, os problemas, as dificuldades, as tribulações, é para a gente aprender. É para nós aprendermos. Só assim a gente aprende. A gente aprende apanhando. A gente não aprende na paz, não. A gente só aprende na guerra. Então Deus permite que isso aconteça. Jesus foi levado para o deserto para aprender a obedecer. Aliás, ele vivia na obediência, mas no deserto ele teve experiências que pôde passar para nós, para que nós também, quando estivermos nos nossos desertos, continuemos olhando para Jesus. Assim como ele se livrou, nós também vamos nos livrar. Essa é a palavra que Deus nos tem dado para vocês. Confiai no Senhor perpetuamente. Confiai no Senhor, ainda que você esteja nessa situação aí. Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Mas não só isso. O Senhor abate os que habitam no alto, na cidade elevada, e humilha até o chão. Olha só, diz aqui, humilha até o chão e derruba até ao pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos, os pés dos pobres pisá-la-á. Essa aqui é a verdade. Está aqui escrito. Não fique com inveja dos que ostentam, não. Mas confie na palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Mantenha-se firme nela, porque as lutas vêm. Mas há momentos que elas vão acabar e a gente vai usufruir as experiências delas. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.